Oi, gente, estamos aqui para mais um dia do nosso estudo do Evangelho. 4 evangelhos misturados e uma só missão: conhecer detalhes da história de Jesus. Vamos lá, estamos em Lucas 2 hoje, capítulo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Vamos para esse primeiro ponto, que é o recenseamento que teve naquela época. As pessoas tinham que estar na sua cidade de origem para serem contadas. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Norte, moro em Natal, mas eu nasci em Salvador. Então, eu teria que voltar para Salvador para ser contada lá. E foi isso que aconteceu com José. José estava em Nazaré, na Galileia. E então, ele teve que voltar para Belém, na cidade de Jerusalém, ali próximo a Jerusalém. Ele teve que voltar para lá para fazer esse recenseamento. Por isso que Jesus nasceu em Belém. As minhas dicas e os meus detalhes aqui não vão impedir você de ler, porque se você não ler a história, você não vai entender o que eu estou falando das dicas, né, gente? Então, Jesus nasceu, como todo mundo sabe, uma passagem muito famosa é a manjedoura. A manjedoura nada mais era do que um cesto feito de vime. Esse mesmo cesto, Moisés foi depositado e posto à beira do rio Nilo, ou ia dizer Jordão, à beira do rio Nilo, às margens do Nilo. Essa história é conhecida também, quando ele era pequenininho, novinho, e foi resgatado por uma das princesas lá dos faraós e foi criado como príncipe no Egito, apesar de ser hebreu. Então a manjedoura é esse cestinho de vime, como é o nome daquele negócio? Como é, mãe? Não, vi, mas é o cipó, né? Feito de cipó de árvores, é isso aí. Mas minha mãe é minha espectadora ao vivo aqui, entendeu? Jesus nasce. E como falamos ontem, na anunciação de Jesus, que o anjo Gabriel chega para Maria e diz: esse menino vai se chamar Jesus, lá em hebraico, Yeshua, que quer dizer nada mais, nada menos do que Salvador. Voltando aqui para o versículo 22, e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Purificação. Nas leis de Moisés, um livro chamado Deuteronômio, na Bíblia, tem todas as leis judaicas, todas as leis que vieram dos hebreus para os judeus, que é o mesmo povo na essência. Então, nas leis de Moisés, a mulher tinha que se purificar depois de dar à luz. E ao 8º dia, a criança tinha que ser circuncidada. Ou seja, nada mais é do que pegar o órgão genital do menininho e cortar o prepúcio, a pelezinha em cima desse órgão genital. Era como se fosse um carimbo, era como se fosse uma marcação que aquela criança era judeus e oferecida a Deus. Nosso outro ponto é a questão que esse capítulo todo trata da certificação de que ali havia nascido o Messias, de que ali havia nascido o Salvador. Então, vários pontos citados aqui, como vocês vão ler, de que aqui tinha mesmo nascido o Cristo, o Salvador, o Messias que Israel tanto esperava. Não sabia Israel que a gente também, né, gente? Então, aqui no capítulo, as afirmações vão vir de Ana, que era uma profetisa de 80 anos, que dá o testemunho de que Jesus era nosso Salvador, era mesmo o Messias. Outra pessoa importante era quem fez a circuncisão de Jesus, vocês vão ler aí, Simeão, e o próprio Jesus, que na festa da Páscoa se perde dos seus pais em Jerusalém. Eles voltam para a festa da Páscoa em Jerusalém, quando Jesus está aproximadamente entre 10 e 12 anos, e Jesus se perde de seus pais, né? E quando ele os encontra, ele está no templo pregando e diz uma famosa frase bíblica: por que me procuras? Não sabeis que eu estaria na casa de meu pai? Outra coisa muito interessante que talvez as pessoas não saibam é que a Páscoa, gente, existe há muito e muito tempo. Aproximadamente há 3.000 e tantos anos aí. Por quê? A Páscoa é justamente a comemoração da libertação dos hebreus. Aquela história, Moisés pega os hebreus, sai do Egito, leva e atravessa, abre o Mar Vermelho com o seu cajado, pronto. Aquele dia ali foi crucial, né? A libertação. Por quê, gente? Vou explicar a vocês. Porque Jesus mandou 10 pragas para o Egito. Até a 9ª praga, o Ramsés II, o faraó na época, ele não libertou os escravos.
Mas o próprio Deus diz que endureceu o coração do faraó. Porque propósito é propósito, né, gente? Ninguém vai discutir com Deus, ele que sabe das coisas. Então, na 10ª praga, ele disse que ia matar todo o primogênito de Israel, entre homens, bois, crianças, e ovelhas e tudo que fosse lá. Mas, em compensação, ele manda um recado para o povo hebreu. E diz que o povo hebreu, entre em suas casas, comemorem a Páscoa com suas famílias. Tranquem as portas e não saiam de casa. Matem um cordeiro, sacrifiquem um cordeiro. Peguem o sangue do cordeiro, marquem o umbral da porta, que é nada mais nada menos que o nosso muro hoje em dia. Marquem o umbral da porta, que quando a morte passar, a peste passar, a casa que estiver marcada com o sangue do cordeiro não será ferida. Ou seja, ali não haverá nenhuma morte. Bom, como no reino de Deus, como eu sempre falo aqui, não existem coincidências. 3.000 anos depois, muito tempo depois, Jesus é sacrificado numa cruz para que a morte não entre mais nas nossas vidas e nós tenhamos vida eterna. Ou seja, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Então, as histórias, elas se reafirmam, as histórias do Velho Testamento, elas se reafirmam no Evangelho de Marcos, Mateus, João e Lucas. Legal? Eu espero que tenha contribuído para você, para a sua leitura bíblica de hoje, Mateus 2. E eu sempre termino lendo o último versículo, então vamos lá. Ele crescia, Jesus, em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Pois é, lindo, o Evangelho é mesmo lindo. Amanhã vamos para a nossa próxima leitura e eu espero vocês aqui, tá bom? Deixa seu comentário, deixa a sua curtida. Às vezes você vê o vídeo e esquece de curtir, curte, deixa o comentário, diz o que é que você tá achando, tira as suas dúvidas, tá bom? Um beijo para vocês. Ó, cabeça no lugar, fica em casa, lava as mãos, álcool em gel e Deus abençoe você e a sua casa.